Olá pessoal, estamos aqui na Arquivo Hall Incorporations e Studios, também conhecido como a cozinha da casa do Hamilton. Sejam todos bem-vindos. Eu queria só fazer inveja dizendo que a gente está comendo aqui um caldo de mandioquinha com carne desfiada, feito pela Dona Silvia, a mãe do Hamilton. Um beijo, mãe. Obrigado. E vou te contar, se existisse um Nobel para caldo de mandioquinha, a Dona Silvia ganhava com certeza. Então não liguem pro barulho de talher aí, porque a gente não vai parar de comer enquanto está gravando. E começamos com os nossos informes paroquiais. Solta o sino. E o primeiro recado é que em agosto, que é o mês da fotografia, entra no ar o site do Arquivo Hall, então já deixem salvo aí arquivohall.com.br. Vocês vão poder acompanhar lá artigos, entrevistas, em forma de ping-pong, novidades, dicas, o que mais, Hamilton? A gente vai ter os fotógrafos referência, né, que são os mestres da fotografia, mas a gente vai ter também, sobretudo, claro, os episódios do podcast que vão estar todos no site. Você pode ouvir diretamente do site do Arquivo Hall, né? Isso, pode continuar acompanhando no seu agregador, mas vai ter lá uma série de redes sociais e dos nossos episódios, vai estar tudo lá no site, além de outras coisas que a gente for bolando no caminho, né? Isso aí vai ser que nem uma bola de neve. Qualquer ideia de jirico que a gente tiver que acha que seja um pouco menos de jirico do que o normal, a gente vai botar lá. E outra novidade é que a gente também está no YouTube, então o fotógrafo que prefere uma playlist de YouTube na hora de editar suas fotos, também tem a opção de ouvir o podcast do Arquivo Hall lá no YouTube. Isso, é só acompanhar por lá. Recados dados, seguimos em frente. E o tema de hoje é drone, e eu quero aproveitar que o Hamilton é um especialista em aeronaves, aeroplanos e aerolevantamento, porque ele serviu na aeronáutica. Asas de um povo soberano. Ótimo slogan. Vamos abrir um parêntese, né? Hoje em dia o slogan da aeronáutica é asas que protegem um país, mas eu prefiro o slogan de 10 anos atrás, na época que eu servia, que era asas de um povo soberano. Fecha parêntese. É um slogan old school, assim, né? Old school. Então o drone é essa maquininha voadora que trouxe uma revolução para a fotografia, como outros gadgets que apareceram antes, mas que causou uma revolução nos últimos anos na fotografia, porque a fotografia aérea sempre foi muito cara, o custo para produzir uma imagem sempre foi muito alto, né? Historicamente, elas sempre foram feitas com helicópteros, aviões ou balões. Eu preferia sempre fazer com helicóptero, né? Porque dá mais possibilidade de controle de ângulo das fotos. Mas os drones têm uma série de vantagens, né? Eles não fazem o mesmo barulho que o helicóptero, apesar de ser um barulho chato, barulho de drone. Parece um besouro, Parece né? um besourão, né? Nossa, é terrível. Ele é melhor para manobrar em espaços restritos ou fechados, o que é ótimo para vídeo e para foto publicitária. Eu já vi gente voando com drone dentro de construções. Não, isso tem muito, né, em fotografia imobiliária e de empreendimentos, está sendo muito utilizado nos últimos anos, né? Em shows, em palestras, em eventos, em gravação de videoclipe, tudo isso dá para usar drone indoor. O custo-benefício dele é muito mais barato que um voo de helicóptero, um avião ou o aluguel de uma grua. Ele é portátil, justamente por isso, bem mais versátil, né? Ele tem disponibilidade praticamente instantânea. Você não precisa agendar um horário e fazer um monte de coisas e ir até um lugar, num aeroporto, que você possa decolar com segurança, tal, como é com o helicóptero. Então você pode sair do drone praticamente de qualquer lugar. E é uma opção muito mais segura para a imagem aérea. E no início do seu uso, o drone virou basicamente um grande diferencial para a fotografia, né? Por isso, vários fotógrafos investiram e ainda investem no drone. Ele pode ser usado para quase todo tipo de fotografia, para casamento, para publicidade, para marketing de empreendimento imobiliário, como o Hamilton já citou, para fotojornalismo, para vídeo institucional, para evento, festival, show, evento esportivo, enfim. A gama de opções para você utilizar esse equipamento varia da área que você atua e da tua criatividade para poder trabalhar com aquilo. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que o drone tem essa gama de possibilidades e benefícios, mas existe uma legislação para ser cumprida para poder utilizar o drone, principalmente em grandes centros urbanos. Não pode ser no oba-oba, né? Não pode ser. Por exemplo, existe um decreto que regula voos desse tipo de aeronave. Na verdade, a gente pode dizer que o drone é uma aeronave? Sim, é uma aeronave não tripulada, né? Como é que eles falam? RPA. VAC, RPA. RPA, que significa... VAR é do estádio de futebol. VAR é para decidir se foi pênalti ou não, mas enfim. É que eu tava vendo uma matéria da Copa América esses dias, fiquei com o VAR na cabeça. Vamos continuar e deixar esse aqui. É RPA, né? RPA. RPA, que significa voo monitorado remotamente.
Mas existe esse decreto que regula esses voos. Esse decreto foi emitido justamente pelo Ministério da Defesa, né? Por isso, essa pasta que tem que autorizar ou não voos com os drones. Para uma pessoa operar um drone e decolar, seja de qual for o lugar, seja centro urbano ou não, ela precisa atender uma série de requisitos, como, por exemplo, apresentar uma manutenção constante no drone, está em dia com um chamado brevet, que nada mais é aquele curso de formação para poder operar um tipo de aeronave. Que é a autorização para você pilotar, né? É a carteira de motorista do drone? É a carteira de motorista para drone, tá? E estabelecer sempre um plano de voo e comunicar este plano de voo às autoridades competentes, que no caso é a aeronáutica. O que é um plano de voo, Hamilton? Plano de voo significa você desenhar e comunicar às autoridades competentes, que no caso é a ANAC, que consequentemente vai avisar a aeronáutica, que você vai decolar com um drone de um determinado ponto, um ponto X, vai atingir uma determinada altitude e vai sobrevoar uma área equivalente a tantos quilômetros, por exemplo. Então, a aeronáutica e a aviação civil têm que saber que naquele perímetro em específico vai haver um drone comandado por uma determinada pessoa, que é você que registrou aquele plano de voo. E eles precisam dar o ok, né? Eles precisam dar esse ok, e até mesmo caso a pessoa decida preparar esse plano de voo em uma área que não é autorizada, eles já vão barrar na hora. E quais seriam esses locais que é automaticamente descartado a autorização para você voar? São áreas mais críticas, como o perímetro do aeroporto. Por exemplo, não se pode subir um drone próximo a um aeroporto, porque a gente sabe que ali vai estar decolando e aterrissando a aeronave. E um grau de periculosidade com um drone sobrevoando essa área é muito maior. Mas também existem outros lugares que não podem sobrevoar com drone. Por exemplo, próximo a presídio, porque a gente nunca sabe o que eles estão levando para um preso lá, né? Hoje em dia, ainda mais aqui, né? Sim, pode ser um drone Escobar, né? Pode ser um drone Escobar, pode ser drone mula. Um drone mula, um drone levando a chave de uma cela, não sei, né? Então, locais de segurança, locais de aeronaves, como aeroportos. Grande concentração de pessoas. Grande concentração de pessoas, desde que haja uma autorização específica para sobrevoar essa grande concentração de pessoas. Você falou ali de aeroportos, eu separei algumas coisas aqui, alguns acidentes que aconteceram com drones. Inclusive, a legislação começou a ficar um pouco mais rígida depois que daquele drone que derrubou um helicóptero militar americano, foi isso? Foi, aconteceu lá na Carolina do Norte. Foi em 2018? Foi 2018, no início de 2018, teve um acidente com uma aeronave militar. Era uma aeronave mais voltada para treinamento, mas não deixa de ser uma aeronave, né? Era um helicóptero do modelo Robson R-22 que foi atingido por um Phantom. Então, o que acontece? Ele teve que fazer uma manobra para desviar do drone, acabou batendo aquela hélicezinha traseira numa árvore e caiu a aeronave. Não tiveram feridos, mas derrubou uma aeronave. E aí a gente vê a importância de se obedecer os perímetros de segurança para sobrevoar com um drone, né? E é claro que a legislação ia ficar mais rígida depois disso, porque imagina se você derrubasse uma aeronave militar norte-americana com drone, isso não ia ter algum tipo de consequência. E ficou pior ainda, Miléo, porque teve um drone que atingiu um Boeing 737 lá no México, que detonou o bico do avião, o avião teve que fazer um pouso de emergência, então aí a gente vê como que isso pode ser prejudicial também se não for utilizado da forma correta, porque colocou várias vidas em risco ali. Eu sei que se acontecer um acidente causado por um drone, a pena pode chegar até 12 anos de cadeia, né? Pelo menos aqui no Brasil é essa a legislação, Isso. Se eu não me engano. E não é um fato isolado, teve um outro Boeing 737 da Aerolíneas Argentinas que estava pousando no aeroparque lá em Buenos Aires e também foi atingido por um drone. E o drone estava baixo, era na hora que ele estava pousando, 67 metros de altura. Só que nesse caso não teve grandes consequências para o avião, o drone, é claro, deixou de existir. Mas não é um caso isolado, teve outros, né? No dia seguinte desse caso, que foi em 2017, o aeroporto de Congonhas, de São Paulo, que é o maior aeroporto em volume de passageiros no Brasil, acabou ficando parado por 2 horas, 45 voos foram afetados, tiveram que ser transferidos para outros aeroportos ou atrasaram para pousar e para decolar. Só por causa de drone? Porque tinha um drone voando no perímetro do aeroporto. Então é preciso obedecer regras, é preciso obedecer esse plano de voo e é preciso, sobretudo, também fazer esse plano de voo para que as autoridades estejam ali cientes de onde que você está operando
essa pequena aeronave. Uma das coisas que as pessoas que têm esse tipo de equipamento não obedecem é a altitude máxima que um drone pode chegar, que é 200 metros. Tem muita gente que ultrapassa isso. Então precisa muito que as pessoas obedeçam a legislação, obedeçam às regras, às normas, para poder fazer um trabalho bonito, porém um trabalho com segurança. Não basta ir lá, comprar o drone e sair voando, né? Até porque se você estiver voando fora de regulamentação, fora de um plano de voo, e algum policial te parar, ele pode simplesmente não apreender o drone, mas te segurar ali e chamar a autoridade competente, que seria algo ligado à aeronáutica ou à aviação civil, e você tem o teu aparelho confiscado, além de responder uma multa e um processo por aquilo. Isso aconteceu com um amigo nosso, um fotógrafo que trabalha para um jornal que estava sobrevoando uma determinada área para pegar algumas imagens aéreas, e a polícia parou, pediu para ele descer o drone e ele apresentou lá o brevet e apresentou também o plano de voo e deu tudo certo. Sim, tranquilo. Você consegue trabalhar certinho se você fizer tudo certinho. É claro que tem um custo, né? Vamos falar de custo agora. Você pega um drone de entrada ali, você vai pagar o quê? Uns 3.900? Mais ou menos. Um drone usável, né? De entrada, né? Como você disse. Que tem a qualidade, tem outros muito mais caros, mas enfim. Você vai gastar mais entre os R$400, R$500 em autorizações, cursos, licenças e tudo mais. Você tem que pensar que você tem que ter bateria extra. Pessoal, o drone tem um limite de tempo de voo, então dependendo do trabalho que você vai fazer, você precisa de mais bateria, umas 2 ou 3 a mais. Isso vai custar cerca de R$190, R$200 cada bateria extra. Brincando, por baixo, você vai gastar uns 6 contos num drone. Agora imagina você fazer as coisas de qualquer jeito e perder 6 contos da noite pro dia. Então presta um pouco de atenção, o drone é legal, é um equipamento de trabalho interessante, abre mais o leque, expande a tua oportunidade de trabalho, mas você precisa fazer as coisas corretamente. Aliás, tem ótimos trabalhos de fotografia que ficaram famosos por conta do uso do drone, como foi o caso da capa da revista Time, né? Isso, em 2018, acho que foi na edição de maio de 2018, maio ou junho de 2018, a revista Time usou quase 1.000 drones, foram 958 drones para ser exato, para fazer a capa da revista. O que eles fizeram? Eles foram até a cidade de Folsom, na Califórnia, que é onde a Intel tem uma sede dela, e usaram os drones da Intel, que são chamados Shooting Star. Eu nem sabia que existia, mas enfim, existe um drone da Intel, com um programa especial que a Intel desenvolveu, e eles recriaram no céu, com esses 958 drones, o logo da revista Time e aquela tradicional borda vermelha em volta, para fazer no céu da cidade, quando estava anoitecendo, a capa da revista Time. E a foto que eles usaram foi feita por um outro drone, que é um drone carregando uma câmera grande de cinema com uma super qualidade. E inclusive a foto, na verdade, é a captura de um frame. Vocês conseguem ver isso, bota lá no YouTube, capa da revista Time feito com drone, vocês conseguem ver o backstage de como foi feito. Inclusive, essa foto era para ilustrar uma matéria que se chamava A Era dos Drones. Então a gente percebe que os drones foi uma tendência e já é uma realidade. Mas lembrem-se, usem e abusem dessa realidade com segurança. E para finalizar, Milton, eu fiz aqui uma lista de curiosidades das contramedidas que as autoridades estão usando em alguns lugares do mundo para esses voos irregulares de drones. Então, a polícia holandesa está treinando águia para caçar drone. Caramba! Tem o vídeo lá, dá para conferir, só botar lá, águia que caça drone. A polícia de Tóquio usa um drone maior, de maior porte, que ele carrega embaixo uma rede aberta, assim, e ele vem e pesca os dronezinhos menores que estão voando em lugar irregular. É o drone pescador. Tá, mas é japonês, né? Japonês pode e faz o que quiser, né? Mas ainda assim essa ideia da rede foi usada por outros. Por exemplo, a Universidade de Michigan, ela lançou um falcão robótico, eles chamam de falcão robótico, que é um drone com rede também, mas em vez de ficar pendurado embaixo e ela vir pescar esses drones, ela tira essa rede. Meio tipo o Homem-Aranha, ela joga a rede e caça outro drone. A Rússia criou um aeroplano drone, que é em formato de um avião, que ele é equipado também com uma espingarda, mas em vez de atirar uma rede, ela explode mesmo os drones. Sistema russo de... Rússia sendo Rússia, né? Sistema russo de controle de drones, né?
O Reino Unido criou uma bazuca que dispara uma rede, então fica o cara lá no chão com aquela bazuca, caçando drone no Se céu. bobear, é o Chapolin que tá atirando essa bazuca. O Chapolin. Tem outra empresa americana que o nome é Batelli, que desenvolveu um rifle offline. Esse é interessante, ó, que ele dispara sinais de rádio, que embaralham o sistema de GPS do drone e corta a conexão com o piloto. Então o cara que tá com o rifle lá embaixo, ele toma o controle do drone e faz pousar. E é muito interessante essa estratégia dos americanos, que ela é menos agressiva, né? Sim, mas eu ainda prefiro o modelo russo de explodir. O mais ignorante de todos, né? E por último, a Boeing, que criou um sistema com laser de calor que derruba o drone em 15 segundos. A diferença é que ele tem um sistema de radar potente que consegue encontrar os drones no rádio de 40 km, né? Quer dizer, você que está pilotando o drone às vezes não vê onde ele está, mas esse radar encontra ele. Só que o drone atingido, ele pega fogo e cai, né? Então não pode ser usado em qualquer área, né? Pode causar um incêndio florestal ou algum outro tipo de acidente. Então, tudo isso porque o drone veio, ele é uma realidade, os fotógrafos estão usando, eles devem usar porque isso dá um incremento na fotografia deles. E gera benefício no negócio, né? Isso gera benefício, né? Agrega valor, inclusive financeiro. Mas isso também trouxe uma preocupação das autoridades no controle desses voos irregulares. Então, sempre fique dentro da sua área de atuação e dentro da legislação, porque daí você consegue fazer um trabalho bacana. Finalizando então, vamos para a dica, Miléo? Vamos lá. Então, posso dar a primeira? Vai, começa aí. A dica que eu vou dar, a gente já até falou nesse episódio, que fala sobre aquela notícia que saiu na revista Time, que fala sobre o uso de drone, que os drones estão aí, então procure essa notícia, é uma notícia bem legal e que fala como os drones vieram realmente para ficar e em que eles podem agregar para o uso das pessoas, para o uso dos profissionais de fotografia, para as empresas. Para as empresas, para o uso de filmagens. Os drones vieram para ser mais um pilar da fotografia. E a minha dica para vocês assistirem na Netflix é para ser um stand-up comedy, mas não sei se dá para classificar exatamente como um stand-up, chamado América Latina para Imbecis, com o John Leguizamo. Então assistam. É muito bacana, a gente como latino-americano tem que assistir. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, que na verdade é só o Instagram por enquanto. Então digita lá, @arquivo_hall. Daqui uns dias vai poder nos acompanhar também no site do Arquivo Hall, então é arquivohall.com.br. Toda semana tem um episódio novinho em folha, acompanhe no seu agregador favorito e também no YouTube. Isso, se inscreve lá no YouTube, clica no sininho para ser avisado quando tem um episódio novo, porque isso ajuda a gente e a gente consegue produzir conteúdo melhor, porque a gente vai aparecendo mais na classificação. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, tchau.